Boa tarde, pessoal. Nosso presidente de mesa ele teve um pequeno imprevisto, se atrasou um pouquinho. Eu vou conduzindo a mesa por enquanto e assim que ele chegar, eu convido a participar e me retiro. E assim nós não atrasamos os trabalhos e há tempo suficiente para perguntas e debates posteriores. Primeiro a apresentar é o Dr. Diego Cherulli, ele que é coordenador no IBDP, advogado e atualmente membro da Comissão de Direito Previdenciário no Conselho Federal. Ele tem uma grande atuação junto à reforma da Previdência, ele participa dos debates, das composições, foi um membro muito ativo na Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência, e eu creio que ele vai somar muito hoje aos nossos debates. E como eu disse no início da manhã, a ideia é que nós, como seres pensantes e questionadores, tenhamos perguntas e levantemos o debate. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, não se acanhem em apresentar as suas indagações, que na medida do possível nós iremos ler e apresentar para os palestrantes debaterem. Professor Diego. Boa tarde. Oi, Denise, tudo bem? Boa tarde, pessoal. O Ícaro já me apresentou, mas inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da comissão, na pessoa da doutora Viviane. A comissão certamente está em excelentes mãos, seu trabalho tem sido fantástico. A OAB continua na prerrogativa e na precedência do trabalho da reforma. A OAB do Distrito Federal sempre foi a casa, por estar na capital federal, de recepção da advocacia e certamente com a sua gestão está se ampliando cada dia mais. Obrigado por ser nossa presidente. Aos demais membros da comissão, doutor Ícaro, doutora Thais e demais presentes, muito obrigado pelo convite. Bom, hoje eu vou chamaram até para substituir um outro palestrante que não pôde vir. Os slides, então, está mais só para me acompanhar, não deu tempo de eu fazer algo muito à altura dos senhores, né? Mas tentarei, com a palestra, chegar a isso. Vou falar um pouco sobre a MP 871, que foi convertida na Lei 13.846, de 2019, né? E o PL 2.999, de 2019. Quem conhece minhas aulas sabe que eu odeio falar sozinho, tá? Que já vi tem um monte de aluno meu aqui. Então, pergunte, pare, vai ser uma palestra, debate. Enquanto eu falo, questiona, pergunta e vamos conversando. Nós temos aí 60 minutos, né? 1 hora para debater e os meus slides não vão demorar esse tempo todo. Tá? Falando sobre isso, nós temos que levar em consideração o que está sendo discutido na reforma da Previdência. A MP 871 de 2019, enviada agora pelo presidente Bolsonaro, foi o início da reforma da Previdência. Né? Ao passo que ela estabelecia novos critérios de análise dos benefícios por incapacidade, ela também criou uma nova carreira de servidores públicos, que é a carreira do perito médico federal. Aquele mesmo cidadão que hoje faz a perícia no INSS. Aquele servidor público, hoje, possui uma carreira própria, independente, e que, em tese, não estaria amarrado ou ligado aos comandos de gestão do Instituto Nacional do Seguro Social. A MP 871, então, foi a predecessora da PEC 6. E ela foi aprovada há pouco tempo atrás, após longa discussão e várias emendas. Mais de 200 emendas foram apresentadas. Nós, pelo IBDP, apresentamos uma emenda, agora me fugiu o número de 471, né? Não foram 200, foram mais de 800. Emenda 471, que alterou significativamente o texto, incluiu algumas questões novas, como, por exemplo, a proibição de transmissão de dados dos segurados para empresas de crédito, para parar essa questão desse assédio contínuo de empréstimos bancários consignados em folha. E também contra a captação ilegal. Nós sabemos hoje que uma área da advocacia, que eu me recuso às vezes a falar que é da advocacia, porque quem faz isso não é advogado, é bandido, ela se utiliza de listas de
pessoas direcionadas para fazer captação ilegal de clientela jurídica. Ele sabe quais daqueles segurados terão direito a certas revisões e daí, tendo acesso a essa lista por vias ilegais, faz a captação ilegal por carta, telemarketing, às vezes até indo na casa do próprio segurado. Então, nós conseguimos passar essa disposição, conseguimos tirar a decadência do salário maternidade. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar da MP 871, não vou entrar muito nela, mas trazia a decadência do direito ao salário maternidade da mãe que não requeria o benefício dentro de 180 dias. Então, ou seja, se ela não requeria o benefício, ela não ia ter mais direito. E aí, questionando um dos colegas, obrigado, moça, do direito previdenciário que elaborou essa medida provisória, eu questionei ele e falei assim, mas filhote, por qual motivo você está declarando a decadência, está querendo botar decadência no salário maternidade? Ah, porque tem muita fraude. Ah, tem fraude, é? Aonde? Rapaz, você não vê. Todo ano são 30 mil casos de fraudes em salário maternidade. 30 mil. Por ano. E aí eu fiquei me questionando. Como que nascem 30 mil pessoas assim, do nada? Porque o salário maternidade tem todo um procedimento, uma prova para ser feita. Em especial a emissão de uma certidão de nascimento. E como que esse cidadão nasceu, foi emitida uma certidão, assim do nada? Não, mas tem muito caso, tem muita fraude. Aonde, filhote? Eu te convido a ir. Esse convite foi feito para ir na Polícia Federal, por esse meu colega, e depois por um deputado. Quando eu participei da comissão mista, fui convidado como um dos especialistas para palestrar na comissão mista da MP 871, no Congresso Nacional. E o deputado que estava lá defendendo a medida, ele falou, não, mas eu sou policial federal e eu te convido a ir lá ver, você não sabe a realidade. Tá bom, eu vou. Eu já tinha falado que eu ia, estou esperando o convite até agora. Sabe, Viviane, até agora não me chamaram para ir, porque eu não posso chegar lá na Polícia Federal e falar, oi, vim ver os 30 mil casos de fraude de salário e maternidade. Eu quero olhar um por um, para ver aqui se é realmente fraude. Só que ainda não me convidaram, então aquele discurso, aquele convite, que quando a pessoa não quer que você vá, por educação, vai lá que eu quero ver educação, vai lá que eu quero ver a educação, Lá você vai ver a verdade, Mas acontece, não fui até hoje e eu acho que eu não vou, não vão me convidar. Mas eles alegam muito isso, fraude, e a fraude é o objetivo principal da MP 871. Precisamos combater a fraude em benefícios por incapacidade. Os benefícios por incapacidade são focos de fraude constantes. As pessoas fingem estar doentes para ter direito a um benefício. A maioria dos colegas aqui advogam direito previdenciário e vê que todo dia a gente recebe vários fraudadores no escritório, Pessoas sem perna, pessoas com epilepsia, difícil controle, sem um dente na boca, portanto cair de convulsão, Pessoas sem um reto e usa fraldão com 59 anos de idade e o INSS acha que ele está normal, está bem para trabalhar. Essas fraudes mereciam ser objeto de uma legislação específica. E eu sempre defendi que a MP 871 ela deveria existir, mas ela deveria ser equalizada e não simplesmente jogar nas costas do segurado a responsabilidade da fraude, enquanto o servidor que o avalia também frauda a norma. Ele frauda a norma a partir do momento que ele nega um benefício justo. E contra ele não tem penalidade nenhuma, pasmem. Mas contra o segurado, que está lá doente, mas o INSS acha, aquele perito acha que ele pode trabalhar de qualquer jeito, contra isso nada pode ser feito. Como aquele caso do Joseph Klimber. Ele é um grande problema, Os melhores do mundo falam muito dele, da peça dele, do Joseph Klimber. E ele é o grande exemplo hoje dos segurados no nosso país. Pessoas que a todo tempo são instigadas a trabalhar de qualquer jeito, a qualquer modo, sem saber da repercussão que esse ofício realizado no momento de incapacidade pode gerar para o segurado. Repercussão essa que vai gerar em custo para o Estado mais tarde, seja numa pensão por morte antecipada, seja numa aposentadoria por invalidez, porque o tratamento não foi correto, seja por uma indenização por danos morais num processo previdenciário, onde o perito errou feio.
Então, de uma forma ou de outra, o custo volta. E hoje a grande discussão no pente fino é isso. Ele economizou de fato? Ou será que o pente fino foi e é uma campanha e um projeto classista? Os senhores viram que a MP 871 ela já veio renovada da MP 676. Né? A MP 676, que depois decaiu, veio outra, depois virou lei, foi quem trouxe o primeiro pagamento de bônus e o primeiro pente fino. Vamos fazer uma reavaliação nesses benefícios por incapacidade, que são a maioria dos benefícios pagos pelo INSS, e nós temos um gasto enorme com isso. Precisamos reduzir esse gasto, porque é todo mundo fraudador. E aí nós tivemos o primeiro resultado do pente fino com 80% dos benefícios por incapacidade cessados. E aí você fala, 80% eram fraudadores? Será que a razoabilidade ou mínima inteligência me permite achar que isso é verdade? E isso gerou uma outra consequência, que foi qual? A judicialização. Vale lembrar que o primeiro mote das ações de pente fino foram os benefícios concedidos pela via judicial. Benefícios esses, como eu disse, foram cessados na ordem de 80%. Essas pessoas já sabiam o caminho da justiça e, tendo o direito, você acha que elas fizeram o quê? Voltaram para o judiciário. Ao voltar para o judiciário, você tem mais um custo do processo administrativo, mais o custo do processo judicial, mais a perícia médica judicial, mais a sentença condenatória, às vezes com dano moral, repetição de tudo que deixou de ser pago com juro e correção monetária. A conta não está fechando e eles se negam ainda a apresentar dados concretos. Vem-se com muito empirismo. Eu economizei não sei quantos bilhões. Agora, de imediato, com a cessação. E com restabelecimento. Mas só 3% dos processos previdenciários são julgados procedentes. Vocês sabiam disso? Todos aqui são advogados previdenciários? Quem é advogado previdenciário, levanta a mãozinha. Vamos botar o CC para circular na sala. Aí. Todos são, né? Tem um monte de gente aqui que eu acho que não sabe, né? Mas quem é advogado previdenciário que mexe com benefício por incapacidade, levanta a mão. É golpe, né? Começou. Dos processos de vocês, qual percentual médio é julgado procedente? Alguém pode falar? Procedente. Mais de 80%? Então, também, Viviane? Não é? Né, Thaís? De onde saem os 3%? Nós participamos, na época eu estava lá com a Thaís Ida, representando a OAB do DF, a OAB do Conselho Federal, né, numa audiência pública no TCU, onde se discutia a judicialização. Foi feita uma auditoria no TCU sobre a judicialização. E aí nós fomos, né? Deve ser legal isso aqui, vamos ver. Não, 3%. A culpa da judicialização tem 3 causas. A primeira, o segurado que é fraudador. A segunda, o advogado que também é fraudador. E muitas das vezes é ele que instiga a fraude. Né? E terceiro, o juiz que é leniente. Aí eu estava dentro do TCU ouvindo isso e falei, quê? Não é possível. Vocês estão dentro do TCU. Vocês não estão na casa de vocês. Ou na churrasqueira de discussão política de vocês. Vocês estão dentro de um órgão público, de extrema relevância para o Estado. E você vem falar isso? E aí me sobe uma procuradora que fala assim, advogado previdenciário ele tem que ter uma característica básica. Saber enganar. Porque se ele não souber enganar, ele não dá certo. Que ele precisa convencer o cliente dele a entrar com uma ação que ele não tem direito. Né? E depois induzir o juiz em erro a conceder uma ação que o cliente não tem direito. Aí eu falei, meu Deus, eu já estou sentindo a algema, né? Que eu sou um bandido, não é possível. A mulher acabou comigo lá. Comigo não, né? Com a advocacia previdenciária. Eu fiquei mais estarrecido ainda de ouvir isso vindo de uma procuradora federal. Ela não é procuradora da INSS, ela é procuradora da PGR. Né? Então, tudo isso nos leva à conclusão de que, possivelmente,
A advocacia previdenciária será o foco de ataque do governo daqui para frente. E isso pouco se discute dentro das ordens. A OABDF eu sei que discute. No PL 2999 nos ajudou muito. Na MP 871 ajudou muito. Durante a reforma da Previdência ajudou e continua ajudando. Mas no Conselho Federal nós não temos essa discussão. Lá estamos preocupados se vão ou não abrir o celular do Adélio, que tentou matar o Bolsonaro. Lá estamos preocupados se os grandes advogados da Lava Jato vão ter seus escritórios invadidos por possível prática de lavagem de dinheiro ou não. Enquanto isso, nós, advogados previdenciários, estamos olhando o Estado tratorar a nossa área sem fazer nada. E tratorar, que eu digo, veio o projeto 2999-2019. Alguém conhece ele? Quem conhece, levanta a mão. Ninguém conhece? Lembra que eu falei que com um pente fino gerou uma judicialização enorme? A galera saiu e voltou para o judiciário, perdeu o benefício, voltou para o judiciário. Lembra que o Mauro Benevides falou aqui que nós temos uma PEC, uma emenda constitucional que limitou o teto constitucional dos gastos? Vocês lembram que ele falaram que é a emenda 95? Que nossos gastos primários estão limitados a um teto? E que daí, se eu tenho uma lógica simples de eu ter 1.000 ações por ano, e eu passo a ter 3.000 ações por ano, meu orçamento não vai estourar? Estourou o orçamento da perícia médica judicial. E há 8 meses, no Brasil, há peritos médicos que não recebem os honorários das ações que nós tocamos. Eles estão fazendo perícia sem receber. Vocês sabiam disso? No final do governo Temer, no penúltimo dia do seu governo, ele mandou uma medida provisória, que decaiu, que mandava o INSS adiantar o pagamento desse honorário pericial. Maravilha, tranquilo, perfeito. Decaiu, não foi aprovado no prazo constitucional. Daí, o governo mandou um projeto de lei, que é o 2999-2019, com o mesmo teor, só manda pagar o honorário pericial. E aí, no curso do processo legislativo, um deputado chamado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, apresentou uma emenda substitutiva, ele era o relator na CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJC, onde ele basicamente substituía o perito médico judicial pelo perito administrativo, esse novo perito médico federal. Ele seria o responsável por fazer a perícia médica no processo judicial. Ou seja, ele faz no administrativo, nega, aí ele vai chegar no judicial e vai falar, nossa, eu fui tocado pela glória do Senhor, e agora eu estou bom e eu vou conceder. No mínimo, ele ou o colega dele cometeria um ato de improbidade. Porque se ele desfizesse a conclusão do colega na via administrativa, ele poderia estar dizendo, aquele cara errou. Feio. E gerou um prejuízo para o Estado. E o inverso também é válido. Esse projeto passou na Câmara, nós conseguimos excluir esse substitutivo jabuti, passou na Câmara no seu texto original, que é bom, está agora no Senado para aprovação, e o que aconteceu de novo? Mais 2 emendas, com o mesmo texto. O relator apresentou hoje o relatório dele, nesse projeto de lei, rejeitando as emendas. Mas isso ainda pode ser incluído em plenário. E a discussão ainda não acabou. Tá? Mas vamos começar aqui a olhar os slidezinhos que eu fiz para vocês. Né? A MP 871 foi convertida na Lei 13.846 de 2019, teve como ideário de criação, como nós já conversamos, o combate às fraudes contra a Previdência Social. Estamos fraudando muito. E daí ela trouxe vários critérios de combate à fraude, seja na reavaliação médico-pericial, seja aplicando decadência, inclusive a concessão do benefício, não só a revisão, vou falar da decadência, inclusive, seja aplicando decadência ao salário e maternidade, seja aplicando prescrição ao menor de 16 anos que não requer a pensão por morte no tempo hábil. Então, ele trouxe uma série de situações, inclusive a possibilidade de cobrar do terceiro envolvido naquela relação os valores que foram pagos indevidamente a título de benefício previdenciário. E aí perguntaram, quem seria esse terceiro? Né? Ah, o espírito amigo que ajudou o segurado. Não, é o advogado. É o advogado.
É o advogado ou o procurador que atuou com aquele segurado na concessão do benefício, seja na via judicial, seja na via administrativa, e que depois ele foi declarado ilegal, esse valor seria cobrado dele também, porque ele foi um terceiro que se beneficiou dessa situação. Então, depois, no curso da MP 871, várias emendas, como eu citei, uma boa parte saiu. Saiu a decadência do salário maternidade, saiu mais um monte de coisa, que eu não vou lembrar agora de cabeça que me fugiu. Mas o texto base ficou, ou seja, criaram a carreira médica do perito médico, a carreira do perito médico federal, né? Criaram o programa do pente fino, recriaram pagamento do bônus, é um bônus por processo analisado, por perícia realizada, e daí por diante. Ele instituiu o programa especial para análise dos benefícios com indício de irregularidade, cujo objetivo é analisar os processos que apresentem indícios de irregularidade. Quem seriam esses processos com indício de irregularidade? Alguém sabe dizer? Alguém sabe? Oi? Praticamente todos? Né? Todo mundo é fraudador, não é? Então, praticamente todos estão sendo reavaliados. E uma pergunta que não quer calar quando se discute o pente fino é: por que precisou de uma lei para ordenar que o perito faça a perícia reavaliadora? Vocês já pensaram nisso? A lei 8.213, o decreto 3.048, a sua normativa 77 de 2015, já previam a obrigação do perito médico, do INSS, de fazer a perícia reavaliadora, mesmo em processo judicial. Eles já faziam. Tanto que nós tínhamos uma discussão no judiciário do seguinte: existe trânsito em julgado da sentença previdenciária de benefício por incapacidade? E os tribunais estavam entendendo, em sua maioria, que não tem trânsito em julgado. Porque o benefício por incapacidade, inclusive a aposentadoria por invalidez, ele não é definitivo. Ele é um benefício temporário que vai ser pago enquanto perdurar o estado de incapacidade ou de invalidez. Não é isso? Então, o judiciário já entendia. Não, pode sim desfazer a sentença. Ah, mas de que forma? Eu vou ter que entrar com uma ação rescisória? Aí o INSS entrou no conflito, porque não cabe a ação rescisória das ações de juizado, que é onde tramita 99% dessas demandas. Mas aí o judiciário falou: não precisa. Estava falando, né? Não precisa. Se você vê na via administrativa que acabou o estado, cessa e aí gera uma nova lide. Vai gerar uma nova lide, que é a permanência ou não do estado de invalidez ou de incapacidade. Então a jurisprudência estava nesse caminho e eles vieram com a MP 871, aproveitando esse vácuo para dizer o seguinte: vamos resolver isso. Eu vou trazer, MP 871 não, foi a 767, eu vou trazer um instrumento legislativo que permita o INSS reavaliar isso independentemente da decisão judicial. Até aí tudo bem? Só que aí vem uma questão. Os peritos falaram: para eu fazer esse serviço, eu tenho que ganhar um bônus. Por quê? Bônus por quê, querido? Você já não ganha teu salário? Você já não ganha para fazer isso? Sua obrigação funcional não é essa? Não estaria o senhor agindo em improbidade ao não ter feito essa perícia reavaliadora? E aí nós partimos da primeira premissa, Viviane. Se existe fraude, a culpa é de quem? Do Estado. Pois ele deveria ter feito a perícia reavaliadora. Quando eu falo fraude, eu uso o termo pejorativo usado pelo Estado. E fraude é todo aquele segurado que está recebendo sem ter direito. Tá? Se essa pessoa ganhou uma sentença, um processo judicial que condenou em aposentadoria por invalidez, posteriormente, 10, 15 anos depois, ela readquire a capacidade laboral, mas mesmo assim ela não volta a trabalhar. Ela é fraudadora? Ela é fraudadora? Há quem diga que sim, porque ela deveria ter avisado o Estado. Mas e a questão socioeconômica dela? Ela está há 10, 15 anos fora do mercado de trabalho. Ela não se especializou. A economia está ruim.